Muito obrigado. É tão belo, o meu grande gosto. De onde é que são? Das Maurícias de Catrabone. Catrabone? Sim, Catrabone. Muito bem. Um grande aplauso para eles, por favor. Pode ver-se e sentir-se a devoção, sabem, de como estavam a cantar. Não é apenas cantar, mas um derramar do coração. Por isso é que não cantei, deixei-vos cantar. Bhagavan estava seguramente a desfrutá-lo, sabem? Então, Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundenda Tusharahara Javala Ya Shudra Vastra Vritam Ya Vina Varadanda Manditakara Ya Sveta Padmasanam Ya Brahma Chuta Chankara Prabhritivir Devye Sada Vandita Samam Patu Sarasvati Bhagavati Buddhi Pradam Sharade Buddhi Pradam Sharade. Jai Gurudev a todos. Então, têm alguma pergunta? Deixa-me verificar primeiro. Lá fora? Então, marido e mulher têm algumas perguntas. Muito bem, vá lá. Pergunta. Jai Gurudev, na vida de Chaitanya Mahaprabhu houve um incidente onde Advaita Acharya, porque não podia nunca tocar os pés de Chaitanya Mahaprabhu, de uma forma ele provocou e começou a dizer às pessoas, a falar mal às pessoas contra os seus ensinamentos. E quando o Chaitanya Mahaprabhu descobriu isto, ele veio ter com Advaita Acharya e bateu-lhe de uma forma muito pesada. Mas Advaita Acharya ficou muito feliz com isso. De uma forma, ele queria mostrar que com esta situação, quão grandioso é a punição do Guru de Deus. Podes comentar nisso? Eu não penso que ele queria. Eu vejo a história de uma forma um pouco diferente, diz o perito. O teu ponto é que Advaita Acharya, ele era mais velho que Mahaprabhu, essa é a primeira coisa, e a segunda é que ele não estava a criticar Mahaprabhu, ele estava apenas a pregar sobre o Advaitismo, sobre o Advaitismo, sim. Veem, a bênção do Guru, a bênção de Deus, pode vir de muitas formas. E, na realidade, Advaita Acharya, ele orou, não? Para que Bhagavan se manifestasse a si mesmo, para que o Senhor viesse. E ele estava à espera disso. Mas veem, nessa altura, nessa época, havia outras filosofias que estavam a pregar o fundir, sabem? E, claro, para mudar isso, o Vaishnavismo não acredita nisso. Então, para mudar isso, ele teve de fazer algo. Essa é a sua lila, na verdade. Então, tomemos, como estavas a dizer, ele nunca permitiu
que Advaita Acharya tocasse os seus pés, como o Prito estava a dizer. Em primeiro lugar, ele era mais velho, ele era um homem velho, na verdade. Então, como sabem muito bem, uma pessoa idosa a tocar os pés de uma pessoa jovem não é visto da forma correta. Então, devido a isso, ele teve de agir de uma certa forma para que ele pudesse levar uma boa tareia. Porque, bem, uma tareia do guru é uma benção disfarçada. Então, bem, quando vocês têm sempre de encontrar uma forma de enganar o sistema. Foi isso que o Sr. Krishna fez, na verdade, no Gita, no Mahabharata, na própria guerra. Primeiro, ele respeitou as regras, prosseguiu, mas ele fez-los quebrar as regras, não? Como é que isso aconteceu? Quando Abhimanyu estava no Chakavyuha. Então, quando Abhimanyu estava lá, ele estava estava sozinho, e todos eles estavam a rodeá-lo. Então, uma pessoa contra tantas outras. Foi aqui que Krishna mudou todo o Mahabharata, não? Por eles quebrarem as regras, o que significa eu posso mudar, eu posso fazer outras coisas. Então, dessa forma, vem a Advaita Acharya também, para receber a bênção de Mahaprabhu, ele teve de fazer algo. É por isso que a melhor forma de receber essa bênção, seja de que forma for, é provocar, não? Isso faz-me lembrar de Kabir Devji, quando ele queria tanto receber as bênçãos do seu guru, não? Todos os dias ele ia e esperava. E eles diziam, não, tu não vais, ele não vai abençoar-te. Então alguém lhe disse, escuta, se tu queres receber a sua bênção, vai cedo de manhã, deita-te em frente às escadas por onde ele vai passar para o seu banho matinal. E quando ele pisar em ti, vai ser a benção. Então Kabir Devji fez a mesma coisa. Ele foi cedo de manhã, deitou-se. Então, quando o seu guru estava a passar por lá, pisou e pensando era escuro, ele não conseguia ver. Então ele pisou e disse Ram Ram. Ele tomou consciência que tinha pisado em alguém. Foi por isso que Kabir Devji pegou nisso como o seu mantra do guru. E foi isso que ele se tornou um tal devoto apenas aos pés de lótus de Rama. Então veem, se o sistema não funciona, por vezes têm de encontrar uma forma de fazer com que o sistema funcione. Há uma história muito bela de um ouriço caixeiro. Já ouviram falar dela? Não? Então, um belo dia, havia um ouriço caixeiro, pai, papá e mãe. E eles acordaram de manhã e viram que os seus pequenotes, 3 pequenotes, o primeiro estava a morder a perna das mobílias, o segundo estava a rolar numa bola e o terceiro estava num estado de espírito histérico devido à fome, porque eles não tinham nada que comer. Então o pai ouriço, foi ao campo das tulipas, pensando na sua mente que as tulipas estariam prontas e que ele poderia. A tulipa é como um rábano, sabem? Para que os rábanos estivessem prontos e ele pudesse fazer uma bela comida para os seus filhos. Quando ele foi ao campo, para a sua consternação, viu que tudo estava verde e ainda não estava pronto de todo. Ele estava a perguntar-se o que é que eu devo fazer. Então ele subiu ao monte para encontrar alguma comida para os seus filhos. E à medida que subia, viu um belo jardim cheio de tomates. Ele estava pronto para ir lá buscar alguns tomates, mas estava um coelho
que estava a guardar o campo de tomates. Esse campo de tomates pertencia a esse coelho. Então ele pediu ao senhor coelho: posso ter alguns dos teus tomates? E o senhor coelho olhou para ele e disse: nem pensar. Tu vai-te embora, ó malandro, sabes? Porque é que eu te haveria de dar os meus tomates? São meus. Então, nessa altura, para provocar o coelho, o ouriço disse: bem, os teus tomates, podes ficar com eles para ti. Eu tenho um campo de belas tulipas, sabes? Então, se, sabes, é tão belo, ouvi dizer que, sabes, que nós podemos correr muito rapidamente. Então o coelho olhou para as suas pequenas pernas de ouriço e disse: como é que podes correr com umas pernas tão pequeninas assim? Ele disse: bem, nós conseguimos correr rápido quando queremos correr rápido. E o coelho começou a rir-se. Então, nunca se tinha ouvido dizer que um ouriço pudesse correr mais rápido que um coelho. Mas o ouriço estava determinado sobre isso. Não, eu posso ganhar-te. O coelho estava muito duro e estava a perguntar-se como é que isso é possível. Então, ele disse: muito bem, vamos fazer uma corrida. E o ouriço disse: sim, vamos fazer uma corrida. Mas para que é que será a corrida? Se eu ganhar, tu podes ficar com o meu. Se eu ganhar, eu fico com o teu campo de tomates. Mas se tu ganhares, tu podes ficar com as minhas tulipas, com o meu campo de tulipas também. E tendo isso em mente, o coelho estava a rir-se. Disse: está bem, muito bem. Então, façamos uma corrida. Mas tenho uma condição. Primeiro, eu tenho que tomar o pequeno almoço. Tu também, não é bom correr com um estômago vazio, sabes? Então tu vai para casa e tomar o teu pequeno almoço e eu vou tomar o meu pequeno almoço. Então ele foi para casa e ter o seu pequeno almoço, o coelho, e o senhor ouriço foi para a sua casa. Então quando ele foi à sua casa, rapidamente ele explicou à sua mulher: escuta, eu fiz um acordo com o senhor coelho e seguramente que vamos perder se eu correr, porque eu não consigo correr assim tanto, vou ter um ataque cardíaco provavelmente a meio do caminho. E é impossível. Então o que é que vamos fazer? Tenho um plano. Tu coloca esta capa, semelhante à forma como me visto, tu vais lá, escondes-te no abrigo, nos arbustos. Então eu vou correr, vou começar a correr. Quando vires o coelho a chegar, pura e simplesmente salta dos arbustos e cruzas a meta. Mas está pronta, porque o coelho não vai aceitar a derrota. Seguramente que vais ter que correr mais. E assim, então, tal como dito, meia hora depois, eles encontraram-se na linha. Então, o ouriço, o pai, disse à mãe: tu não dizes uma palavra, apenas com o teu ombro, quando estiveres pronta, apenas, como dizer, abana com a tua cabeça de que estás pronta. O coelho não vai saber, mas não digas uma palavra. Então, quando alcançaram o início, a linha de partida, colocaram uma certa distância, sabem? Havia muitos arbustos ao redor, e dessa forma o coelho estava a correr, mas o ouriço disse: eu não posso correr assim em terra plana, eu tenho que correr pelos arbustos. Ele disse: muito bem, a distância é a mesma, quer corras na terra plana ou quer corras nos arbustos. Então, dessa forma, ele disse: eu vou correr. Então o coelho disse: sim, então vá, corre, que eu vou passar por cima. Então começaram a correr e o coelho correu e passou por ele. E no momento em que o coelho passou por ele, ele foi para dentro dos arbustos e escondeu-se. E, entretanto, a sua mulher estava a olhar. No momento em que ela viu o coelho, ela saltou dos arbustos e terminou a linha. Então, quando o coelho viu isso, ele estava chocado.
como é que é possível que o ouriço tenha cruzado a linha mais rapidamente que eu? Então ele opôs, como o senhor Coelho, como estava a dizer, como o senhor Ouriço estava a dizer, e disse: mãe, tu fizeste batota, nós temos que fazê-lo de novo. Então, dessa forma, fizeram-no 13 vezes, e a cada vez o ouriço estava a ganhar. Então, quando o coelho, depois de 13 vezes, ele estava acabado, sabem? Sem forças, nada, ele aceitou a derrota. E ele perguntou ao ouriço: como é que é possível que tu tenhas ganho tão rapidamente? E então o coelho disse: para bem da minha família, onde há uma vontade, há sempre uma solução. Nós costumamos dizer querer é poder. Então, dessa forma também veem, para ter a graça do guru, sabem? Há sempre uma forma, mas têm que ser um pouco espertos para isso. Como o ouriço, que foi muito esperto. Mais alguma? Sim, madame, senhora. Pergunta. Guruji, nós somos tão abençoados porque estamos aqui contigo e tantas coisas incríveis estão a acontecer à tua volta, como disseste que recentemente no teu satsang que estava Vitalei Dhyanashvar aqui em Maharashtra, também disseste que o Guru Dattatreya também estava entre nós. Tens que perguntar ao Swami Parantapa. A minha pergunta é, como é que podemos ser tão abençoados e tão ignorantes ao mesmo tempo que todas estas coisas estão a acontecer e nós estamos completamente cegos? E o que é que podemos fazer acerca disso? Veem, a cegueira, na verdade, é uma bênção. Como eu estava a dizer, veem, vocês reconhecem que bênção é que está a acontecer. Se reconhecessem que bênção é que está a acontecer, tomavam-na como uma bênção? Não, não tomariam. Há tantas bênçãos ao redor. Em primeiro lugar, a maior bênção é que vocês são um ser humano, mas estão tão apegados às vossas preocupações e problemas que não tomam consciência disso. Krishna estava no campo de batalha com Arjuna, não? Quando é que ele tomou consciência de que aquele sujeito que sempre que estava a pensar que era o meu primo, que na verdade é o próprio Senhor Supremo? Apenas no capítulo 11, não? Todo este tempo, Bhagavan estava apenas a falar e a explicar-lhe quem ele era, mas explicar quem ele é, a sua mente não o apreendeu. Até que ele tomou consciência no capítulo 11, verso 18 do Bhagavad Gita, o que é que ele disse? A Arjuna disse: tu és o, o ser supremo imperecível, tu és o único tesouro de todos os seres e tu és o Sanatana Dharma imperecível. No meu conhecimento, tu és o Purusha, o próprio Purusha ancestral. Então, quando vemos esse verso em si mesmo, ao longo, Arjuna não tomou consciência que estava a falar com o Senhor Supremo, até que ele disse isto, que tu és o, o próprio Senhor Supremo imperecível. O que é que ele quer dizer, sabem? Aqui ele não está a dizer que é um indivíduo, não, tu és o todo de tudo, sabem? Significando que há todo um oceano, quando tomamos, por exemplo, todo o oceano tem ondas que sobem e descem, as ondas saem, representa o seu drama e depois desaparece de novo nas ondas. Então nada está fora do oceano. Então tudo o que está a acontecer, nós não estamos fora do próprio Senhor, sabem? Tudo está a acontecer no interior do corpo cósmico supremo do Senhor. É isso que ele está a dizer. Tu és a grande tesouraria de todos os seres. Então, essa tomada de consciência não é que a nossa mente, intelecto e corpo funcionem de forma diferente, não. Tudo isto
és apenas tu que és a fonte da energia. Sem ti, nada existiria. Então, quando ele disse, no meu conhecimento tu és Purusha ancestral, tu és a eterna verdade que está no teu interior. Primeiro ele disse, tu és o Sanatana Dharma imperecível. Não tem a ver com, quando estamos a falar de Sanatana Dharma, não estamos a falar da coisa externa apenas, mas é sobre a nossa própria realidade interna no coração. Então é uma lembrança constante. Bhagavan vem e dá darshan, mas para quê? Para reforçar esse anseio interno por ele. Quando estavas a cantar de uma forma tão bela o bhajan para Balaji Venkateshvara, eu estava a contar ao perito, na realidade estava a explicar-lhe, aqueles que estiveram connosco em Tirupati, de cada vez que vamos, Bhagavan manifesta-se, ele vem. Mas não vai vir e colocar uns autocolantes a dizer aqui eu sou Venkateshvara. Mas mesmo que ele fizesse isso, vocês não o reconheceriam. O que é que diriam em primeiro lugar? É um homem louco, não? Acham que ele viria numa forma em que o reconheceriam tão alegremente, assim sem mais nem menos? Não, ele não o faria. Então, dessa forma, quando ele vem, têm de reconhecê-lo. Mesmo quando ele estava aqui, eu falei algumas coisas com ele, mas vocês têm que escutar. Quando estávamos em Tirupati, Bhagavan veio e ele sentou-se connosco com um pequenino saco, apenas, isto não é um saco, mas com um pequeno saco de palhinha e falámos abertamente. Eu não sei se alguns de vós estavam lá connosco em Tirupati, não? Então, a primeira coisa que lhe perguntei, de onde é que vens? E em frente a todas as pessoas, ele aponta para o templo e disse, eu vivo ali eternamente. Sempre que queiram vir ver-me, eu estarei sempre ali, a apontar. Todas as pessoas escutaram, mas ninguém apreendeu isso. E depois tivemos diferentes conversas e no final ele fez algo no seu pequeno saco. Ele deu 120, não, nós éramos quantas pessoas estavam? 120 pessoas. Ele deu 120 às 120 pessoas, a cada uma, um ladu. Estavas lá, não? Mas não é um ladu pequeno, porque os ladus de Tirupati não são pequenos, são assim grandes, do tamanho de uma mão. Se fossem um pouco espertos, como é que de um pequeno saco, que aproximadamente 5 ladus caberão lá e ficará cheio, como é que ele retirou 120 ladus e deu a todos e a cada uma das pessoas? E depois disso, claro, vocês estavam desejosos por receber o vosso ladu e todas essas coisas que nem sequer se preocuparam. Quando ele ladu e depois disse adeus, desapareceu. Mas vocês não tomaram consciência disso. Então, dessa forma, veem, Bhagavan nunca virá pela sua humildade, ele vai sempre tomar um diferente aspecto, mas através da vossa devoção deviam reconhecê-lo, o sentimento tem que lá estar. Porque veem, quando Bhagavan está diante de vós, o vosso coração bate de uma forma diferente. Porque a vossa alma reconhece-o. Ele não é um ser normal. Mesmo que ele se tenha disfarçado a si mesmo, ele não é um ser normal, um ser humano normal. Quando Eknath Maharaj teve darshan, recebeu darshan de Dattatreya, não? Eknath Maharaj, o seu guru estava sempre a receber darshan, o seu guru era Dattatreya. E Eknath queria tanto receber darshan
de Dattatreya, um dia ele seguiu secretamente o seu Guru Maharaj, sabem? E quando ele foi ter com o seu Guru Maharaj, ele viu que o seu Guru Maharaj estava a falar com um, um homem velho, sujo, muito imundo, e ele estava a pensar, por que é que ele está a falar com este homem velho? Será o seu guru? Não, não pode ser. Então eles estavam a debater e claro, eles sabiam que Eknath estava a olhar. Então o que é que ele fez? Ele disse, Eknath, vem aqui. A Guru Hadesh, então ele tinha que seguir, tinha que cumprir. Podes ordenhar essa cadela? Então eles ordenharam, ele tinha que seguir, porque era uma ordem, não é? Então ele começou a ordenhar a cadela numa taça, para a taça, e trouxe para o Guru Maharaj, claro, a sentir-se muito repugnado com isso. Então o homem velho pegou no leite e bebeu. E o restante, as sobras, ele deu ao seu guru, ao guru de Eknath. E então Eknath estava a morrer a ver esta cena do que estava a acontecer. Então Eknath estava a sentir-se repugnado e depois de acabar de beber, apenas um bocadinho sobrou nessa tigela. E então, nesse bocadinho de leite que estava a sobrar, o velho homem disse a Eknath, vai e joga-o num local onde não irá, como dizer, poluir, ou poluir nada, ou contaminar nada. Então, ele pegou no leite e disse, muito bem, e estava prestes a jogá-lo na terra, e depois tomou consciência, mas ele disse para o jogar num local onde nada pudesse ser poluído ou contaminado. Um local onde, sabem, então ele estava a pensar, se eu atirar aqui, se eu jogar aqui, este sítio está limpo. Se eu jogar, vai ficar poluído. Não posso atirá-lo ali. Então eu estava a pensar dá-lo a comer aos animais, mas como é que eu posso dar isso a comer aos animais? Então, nessa altura, ele finalmente disse, o único local onde que eu posso fazer é bebê-lo eu próprio. Então, quando ele bebeu o leite, já não era leite, era amrita, era o néctar divino. Então, ele entrou em êxtase. Quando ele estava nesse êxtase divino, quando ele voltou à sua consciência, ambos estavam de pé diante dele e disseram, ele disse, quem é que vocês são? Quem és tu? Por favor, revela-te a ti mesmo a mim. E então, Guru Maharaj, o seu Guru Maharaj, disse a Dattatreya, podes revelar-te? Ele passou o teste. Então, diante dele estava o senhor Dattatreya de pé. Então veem, quem conhecem na estrada e sob que forma Bhagavan vem, é desconhecido. Na realidade, a cadela que estava lá, na verdade eram os Vedas. Quando já viram a Dattatreya como ele está de pé, à volta dele estão 4 cães, esses 4 são os 4 Vedas. Quando ele bebeu o néctar dos próprios Vedas. Então, dessa forma, ele veio e ele vem e abençoa. Muitas vezes. Mas uma pessoa tem que ter os olhos para ver. Então, Jai Gurudev a todos. Swami Parantapa, fazemos Arati.